Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Mais um dia de Trump ocupando as primeiras páginas dos jornais, não só do Brasil, como praticamente de todo o mundo. As conjecturas sobre uma atuação dele como presidente da República são as mais variadas. Você vai encontrar opiniões até que se chocam, mas todo mundo está opinando, né, fazendo uma profecia de como será o governo Trump. Existem experiências anteriores, né? Existe o governo anterior dele, mas os fatos mudaram. O mundo mudou e em muitos fatos, em muitas ações, né? Em muitos acontecimentos, não se sabe exatamente como Trump vai agir. Ele é um homem imprevisível, sobe com muito poder e há algumas coisas que o mundo deve temer mesmo. Mas discurso de campanha é uma coisa e quando o presidente senta-se naquela cadeira, as coisas mudam. As coisas mudam, isso é sempre. Nem sempre o que ele promete, nem sempre o que ele quer fazer, nem sempre os seus desejos podem ser realizados ante o correr da carruagem. Então, a gente tem que esperar as coisas assentarem. Ele já existem até nomes que ele poderá indicar, etc. Tudo especulação. Até porque os resultados oficiais ainda não saíram. Continuava durante a madrugada a apuração, lentamente, etc. Embora já se saiba, e não há dúvida nenhuma, que os resultados sobre se ele será ou não presidente da República já estão mais do que consolidados. A candidata Câmara já fez um discurso, tão até bonitinho, tudo porque estão guardando essa sequência de fatos que caracteriza, né, a democracia, que são essas ações simbólicas, teatrais, um telefona para o outro, a Câmara dá parabéns para o novo presidente, tem todo esse mise-en-scène, como gosta de dizer o Estadão, esse teatro que faz parte das solenidades que acompanham a democracia. A democracia também obedece a uma série de formalidades e, dentre essas formalidades, estão essas aparências que cercam uma transmissão lenta, é claro, de poder nos Estados Unidos e em qualquer país do mundo. Tem que pôr a faixa. A Câmara, por exemplo, que é presidente do Senado, nos Estados Unidos, o vice-presidente da República é o presidente do Senado. E a vice-presidente é a Câmara, portanto, ela é a presidente do Senado americano. E é a presidente do Senado, é o presidente do Senado que comanda o juramento, comanda essa formalidade obedecida para a posse do novo presidente da República. Então teremos a presidente do Senado, Câmara, adversária do Trump, impondo-lhe a faixa de
presidente de novo, presidente da República. Apenas um fato pitoresco. Ele deve ter maioria no Congresso, na Câmara e no Senado. Quer dizer, ele entra com força total. Agora, o que ele vai fazer, a gente vai dar uma vista aqui, tem muita coisa que a gente pode acreditar, mas as coisas não são como parecem ser e muito menos lastreadas todas em discurso de campanha. Discurso de campanha é uma coisa, realidade é outra, embora eu acho que a gente deva cobrar dos candidatos o que eles prometem, porque isso efetivamente leva ao voto ou não. Bom, eu vou pegar as manchetes dos principais jornais. Está aqui o Globo. Vitória triunfal dá superpoderes a Trump e reconfigura a agenda global. Até aí eu vou, não tem nem dúvida. Reconfigura. A gente não sabe exatamente para onde. Republicano controla governo e Congresso nos Estados Unidos e amplia influência em tempos de guerra e crise do clima. Tá bom, isso que é uma coisa genérica, não tem dúvida que deve ser assim. A gente não sabe qual a intensidade disso. Os motivos do avanço sobre o voto democrata americano, os impactos da economia interna mundial e no Brasil, os efeitos para Lula e a direita brasileira. Está aí o Trump, estão aí as análises que o Globo promove para os seus leitores, tentando desvendar como será o futuro com Trump. Aí, deixa eu ver um pedacinho do texto. Mais do que o resultado, a forma avassaladora com que Donald Trump conquistou sua vitória eleitoral nos Estados Unidos fará com que volte à Casa Branca mais poderoso, ampliando o potencial dos efeitos do seu segundo governo. Além de maioria no colégio eleitoral, 295 delegados conquistados até o fim da noite de ontem, com a apuração ainda não terminada, ele fez o Partido Republicano bater os democratas no voto popular, o que não ocorria há 20 anos. Conquistou a maioria no Senado e deverá também manter o predomínio na Câmara, abrindo assim uma avenida para aprovar projetos no Congresso. Reporta da Filadélfia o enviado especial Eduardo Graça. No âmbito externo, o atual contexto geopolítico aprofunda a relevância de seu retorno. O apoio militar à Ucrânia na guerra contra a invasão russa tende a ser reduzido. Isso eu acho que é verdade. Isso é verdade, pelo menos ele diz. O Zelensky recebeu o nome dele todo feliz, tudo. Não é verdade, né? É teatro, né? A participação americana em acordos climáticos internacionais também está na mira. Uma das plataformas de Trump foi definir os alertas para a crise do clima como uma narrativa ideológica de seus adversários e incentivar a exploração de fontes de recursos mais danosos ao planeta, o que é promessa de campanha. Pronto. Está aí, pelo menos, o que o Globo colocou. Aí se vai lendo, se vai vendo que são as mais diferentes e até contraditórias colocações. Olha aí o Chico Caruso. Surpresa, eu não fui. Olha aí. Deixa eu continuar com o capítulo Trump. Deixa eu pegar aqui a Folha de São Paulo e o Estadão para completar. Está aqui. Trump volta com apoio popular e força no Congresso e Judiciário. Aos 78 anos, o republicano é o mais velho a chegar à presidência. Eleito, terá maioria no Senado e pode dominar a Câmara.
Lula envia felicitações e bolsonaristas sonham com anistia a ex-presidente. Lula cometeu um erro político, mais um dos seus erros no campo internacional, fazendo críticas. Vou mostrar para você daqui a pouco. Tem um artigo do Exman no Valor, que eu separei para você, mostrando as frases dele numa entrevista à televisão francesa. Aqui a Folha, uma visão mais ideológica. Trump é eleito em guinada à direita. Republicano se torna segundo americano a retornar à presidência após derrota. Aos 78 anos, o empresário será o mais velho a chegar à Casa Branca. Frustração econômica orienta o voto. É isso mesmo, tem muita frustração econômica com os democratas, o que levou, e os votos nos estados pêndulo mostram isso, levou as pessoas a votarem a favor de Trump e basicamente contra os democratas. A Câmara não apresentou nenhuma ideia mais profunda para resolver alguns aflitivos problemas da classe trabalhadora dos Estados Unidos. Aquele American Way of Life que os americanos querem de novo, querem de novo, e que agora constatam que foram perdendo nos sucessivos governos e nas sucessivas mudanças do mundo. Olha o que eu disse. Olha o que eu disse. Deixa eu te mostrar o Valor. Com superpoder, Trump volta à presidência com agenda de nacionalismo e expansão fiscal. Republicano promete um governo contrário à questão ambiental e ao multilateralismo. Quer dizer, é uma mudança de 180 graus. Negócio pesado. Aí fica o Brasil. Como é que fica o Brasil? O Brasil, vem o Amorim, que é o ministro das Relações Exteriores de fato, vem e diz, a gente esperava que o presidente dissesse alguma coisa, que a relação com os Estados Unidos vai ser uma relação pragmática, vai continuar tudo assim, mas as relações pessoais, elas não são definitivas, mas são importantes. Você conversar com um amigo é uma coisa, você conversar com estranho ou com inimigo é outra coisa. Aí tem um artigo do Fernando Exman, de Brasília, aqui no Valor Econômico. Ele disse assim: Lula foge do roteiro com apoio à Câmara e agora terá que reconstruir pontes com os Estados Unidos. Tem uma série de coisas que ele disse, inclusive ele começa dizendo que não pode se imiscuir em assuntos internos dos Estados Unidos, por isso ele não vai falar, e aí ele fala. Aí ele fala assim, quer ver? Aí ele fala: nós vimos o que foi o presidente Trump, olha eu com o presidente Truman na cabeça. Presidente Trump, no fim do seu mandato, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável de acontecer nos Estados Unidos. Isso é o Lula, hein? Porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia. Aí diz o Lula: como eu sou amante da democracia, eu obviamente fico torcendo para a Câmara ganhar as eleições. Em vários lugares do mundo, o fascismo e o nazismo estão voltando a funcionar com outra cara. Não é a primeira vez, diz o Exman, que Lula já havia declarado apoio a Biden, atual presidente americano, quando o democrata concorria à reeleição contra Trump. Na ocasião, também argumentou que torcia para a vitória
da democracia dos Estados Unidos, embora acrescentando que as relações entre chefes de Estado não eram fundamentadas em afinidades pessoais e que respeitaria qualquer resultado. Lula foi tentado driblar desta forma um dos princípios da política externa brasileira. Está no artigo 4 e é independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não autodeterminação, não intervenção, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Está aqui o que está constando na Constituição. Aí tem uma informação que um monte de diplomatas foram despachados pelo Itamaraty para os Estados Unidos para conversar com gente ligada a Trump, para ver se dava uma mainada nas possíveis relações entre Brasil e... A gente não sabe. Vai depender da atitude brasileira também. Agora, os dois não se dão. Tem uma coisa aqui, mas China está mais preparada para desafios de um segundo governo Trump. Com a China é problema mesmo. China é problema. País asiático enfrenta risco de caos do comércio caso o republicano cumpra sua promessa de impor tarifas de importação de 60% sobre produtos chineses. Aí cai a economia chinesa. Se a economia chinesa cai, isso vai ter repercussões também no Brasil. Embora o Brasil, isso a gente tem visto, tem lido, tem falado, tem analisado, não possa se submeter à política e aos interesses chineses. A Rússia está aliada à China em suas tentativas geopolíticas. O Brasil não pode e não deve fazer isso se unindo, baixando a cabeça para um grupo autoritário, dirigido, conduzido pela China e seus interesses. Cuidado, 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 todo cuidado é pouco. Deixa eu ver. Bom, outra coisa importante, importantíssima para nós, foi o Copom acelera ritmo e leva a Selic a 11,25. Era esperado, não foi surpresa nenhuma. Deixa eu ver o que diz a Folha. Vamos ver. BC intensifica a alta de juros e eleva a Selic em meio ponto a 11,25 ao ano. O Comitê de Política Monetária do Banco Central intensificou ontem o ritmo de alta de juros e elevou a taxa Selic em meio ponto percentual, de 10,75% para 11,25% ao ano. Olha, houve unanimidade na decisão. Quer dizer, o pessoal que o Lula colocou lá votou também pelo aumento da taxa de juros. Coisa que o Lula não gosta, não tolera e vive blasfemando contra. A decisão vem em linha com as projeções do mercado. O Copom citou o ambiente externo como desafiador e a incerteza nos Estados Unidos, o que, segundo o Copom, suscita dúvidas sobre o ritmo da desinflação e postura do Fed, o Banco Central Americano. Esta foi a primeira decisão desde a aprovação de Gabriel Galípolo para a chefia do Banco Central em 2025. Ele só foi aprovado, ele é diretor do Banco Central, mas ele ainda não é presidente. Quem a gente baixa aqui o olho e vê o horror? Ryan da Silva Andrade dos Santos, um menino de 4 parênteses, morreu baleado dentro de casa em Santos. Segundo testemunhas, o tiro veio de policiais
que disparavam contra 2 adolescentes de moto, um dos quais foi morto. A polícia cita confronto. Situação da segurança pública no Brasil é gravíssima, cada vez mais grave. Os jornais já dão esses fatos policiais lá embaixo e nem chegam a noticiar. São um susto, são um susto. E vem o ministro Lewandowski e apresenta um projeto praticamente impossível de ser realizado. Impossível de ser realizado. O momento político não permite. Claro que eles estão lá no poder, eles sabem exatamente que os governadores não aceitariam a diminuição do seu poder, etc, etc. Existem as questões dentre as próprias polícias, a ideia das polícias de garantir o seu poder através da Constituição. Isso não é tão fácil assim. Agora, existe uma série de medidas. Mexer nos códigos, apertar a prisão, que dizem que é coisa de direita e de extremista, apertar a prisão. Onde é que já se viu um sujeito que tem 2, 3 assassinatos, está livre nas ruas? É a lei. Façam-se outras leis. Que história é essa? Mas direitos humanos não é isso. Direitos humanos é o respeito à lei. Né? Respeito à lei. Né? Eu sou a favor de direitos humanos. Direitos humanos precisam ser respeitados, mas você tem que enjaular esse pessoal. Esses ladrões que têm fichas quilométricas. As pessoas, o cidadão quer sair na rua, precisa sair na rua. Não podemos, o moderno sistema de combate ao crime. Qual é? Infelizmente tem que prender essa gente. Não temos lugar nos presídios. Não me interessa, o governo tem que começar. Não como é o Salvador, né? Que construiu lá um galpão para 40 mil presos e enjaulou quem estava passando pela rua. Não pode. Aí só nós queremos o cumprimento de acordo com a lei, mas não há essas leis aí. Não dá. O Código Penal, se fosse cumprido, embora de 1900 da década de 40, ainda é muito bom. O Código, o código que rege o cumprimento das penas é que é muito ruim, com toda a legislação que veio depois, tolerante, cada vez mais tolerante. Vem o ministro do Supremo e proíbe a ação da polícia nos morros das favelas cariocas. Tem que dizer comunidade, agora não pode dizer favela. Eu falo favela, estrepe-se quem quer comunidade, fala comunidade quem quiser. Eu estou irritado com essa história, porque eu quero ter, como todo mundo, o direito de sair na rua e voltar para casa. Não ter um menino de 4 anos morto dentro de casa, tiroteio. Aqui não é faroeste, gente. Que história é essa? Bom, aí tem a história que o Haddad diz que vai sair ainda hoje, dos cortes, a coisa está bem low profile, calma, ritmo lento e tal. Aí, de repente, eu topo ontem com um artigo do Vinícius Torres Freire na Folha, que analisa o plano de Haddad e Tebet. Ajuste estrutural fica para um dia. Contas estarão doentes, mas dá para conter a crise. Você pode conter melhorando a fiscalização sobre coisas que acontecem estranhas na Previdência, gente que está recebendo indevidamente, outras fraudes nos exames médicos, etc., etc. Mas tem alguns números que são números que o Vinícius colocou, assustadores. Olha, eu vou apenas apresentar alguns para você, porque eu fiquei assustado.
Nos últimos 12 meses, a despesa do governo federal em termos reais, descontada a inflação, somou 2,32 trilhões. Sem precatórios de pessoal, custeio e capital foi 2,22 trilhões. Vamos considerar aqui a despesa sem precatórios. É apenas um exercício para facilitar a discussão. Precatório é outro rolo grande, diz ele. Não há juros nessa conta que são pagos com mais dívida. Aí a receita de 2,1 trilhões, a despesa aumentou 211 bilhões, mais de 10,5% em um ano, um espanto. O aumento do gasto com a presidência, aposentadoria, pensões, auxílios do INSS, equivaleu a 19,2% do total desse aumento. O aumento do gasto com BPC, o benefício de prestação continuada, foi equivalente a 6,3% do aumento total. São benefícios para idosos e deficientes pobres. É impossível conter esses gastos de imediato, a não ser reduzindo o reajuste do piso do INSS, que é um salário mínimo, ou apertando a concessão, evitando fraudes, por exemplo. Difícil sair grande coisa por aqui, além do limite para o BPC. Despesas com saúde e educação, obrigatórias e discricionárias, aumentaram 69,6 bilhões, alta de 37,6 em um ano, equivalente a 33% do aumento da despesa total. Está vendo? É difícil, né? Você não vai tirar. O governo tentou um golpinho, né, com o seguro-desemprego e tal. Ministros ameaçaram-se de um golpinho mesmo, tomar uma graninha, quebrar um direito, não sei como é que vão resolver isso. Para o empresariado, tem uma notícia aqui no Valor: STF valida o uso de créditos de precatórios para pagamentos de dívidas de ICMS. Decisão foi dada em julgamento no plenário virtual sobre a lei do Estado do Amazonas. Então, atenção vocês, informem-se disso. Supremo julgará a imunidade de ITBI com repercussão geral. Essas coisas interessam mais diretamente aos senhores empresários, mas acabam se refletindo em todo o mundo, porque determinam mais ou menos empregos. Aí, deixa eu ver uns títulos aqui. Tem uma coisa assim: Exército baixa diretrizes para conter contaminação política. Olha o editorial do Estadão. Americanos escolhem o populismo autoritário. Trump provou que americanos estão realmente aborrecidos com o establishment que os democratas bem representam. Ele ganhou amplo poder, mas terá pouco tempo para mostrar serviço. Olha aí a história das emendas. Após pacto mediado pelo STF para dar fim à crise entre governo e legislativo, emendas parlamentares mudam para ficar como estavam, exatamente como o Congresso queria. Isso é uma vergonha, isso é uma... Vamos esperar o pacote, Transparência não foi questão decisiva em projetos e emendas. Aí, mas muito mesmo de análise, e o momento merece, do Trump, instabilidade, dólar sobe, desce, né? Essa
areia movediça sobre a qual se move a economia mundial e especialmente a brasileira. Olha aí quem tomou cafezinho conosco. Maria Virgínia, Ivan Melo, Beni Salles ou Beni Salles, Giovana Rea, Hélio Barbosa, Gina Chambock, Luizir Bundihack, Arlene, é isso, Luizir? Arlene Biso, Cleuson Viana, Rivailton Silva, Lauro Arruda, Jamerson Cogo, Marcos Etrim, Iraci Pacheco de Bagé, Ildemar Pastre de Cascavel, Davi Alecrim de Mogi Guaçu e Altivir Chiarello de Barra Velha. E sobrou um monte de coisas do Elon Musk, que vai ser uma figura importante no governo Trump, etc, etc. A gente vai falar ainda amanhã, durante a semana, vai ter muito tempo. Para você que nos acompanhou, muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça, é cada vez mais necessário. É preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.